Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre A Menina da Montanha, de Tara Westover. E assim, eu preciso dizer antes de mais nada que esse livro me gerou vários sentimentos, né? E um deles, o primeiro de todos, é a respeito desse título horroroso, né? A Menina da Montanha. Mas assim, eu digo horroroso porque eu faço a comparação com o título original, que chama Educated, a Memoir, que traduzindo seria Educada, uma memória, né? Educação, uma memória, enfim, alguma coisa relacionada a isso. Mas apesar de ser um título feio, né? Vamos falar bem a verdade, ele descreve realmente o que é esse livro. Essa é a incrível história de uma menina que nunca estudou, nunca foi à escola e ela pisou numa sala de aula pela primeira vez só aos 17 anos. Levou muito mais tempo para ter uma documentação e que até hoje não sabe exatamente o dia em que nasceu. E o mais incrível dessa história é que ela é uma história real. Já na introdução, bem no início do livro, a gente recebe uma informação importante, é como se fosse um alerta escrito pela própria autora. Eu vou ler para vocês aqui o que diz. Essa história não fala de mormonismo, também não trata de qualquer outra convicção religiosa. Aqui há vários tipos de pessoas, algumas religiosas, outras não. Algumas boas, outras não. E a autora vai deixar isso bem claro pra gente logo no começo, que essa história não tem a ver com mormonismo, porque ela, sendo de uma família mórmon, ela vai entrar em contato com muitas outras pessoas mórmons que não reagiam de uma determinada forma que a gente vai entender daqui a pouco. E que a culpa de tudo que aconteceu ali não foi da religião, mas sim de pessoas que fizeram uso da religião para praticar maldades, abusos, para impor a sua vontade e muitas vezes a sua loucura. E outra informação importante que ela dá bem no início também é que todos os nomes citados, eles foram trocados, sinal de que apesar de tudo ela ainda quer preservar algumas pessoas, especialmente a família. Quando a gente começa essa história, a Tara tem 6 anos e ela é a filha mais nova de uma família de 7 filhos. E essa família vive ao pé de uma montanha em Idaho, nos Estados Unidos. Ela, os pais, os irmãos, eles vivem de uma forma assim bem diferente. Eles vivem de uma forma completamente isolada, com pouquíssimo contato com outras pessoas, inclusive da família, tios, irmãos dos pais, avós. Isso tem um motivo, porque eles são uma família fundamentalista, uma família extremamente radical no que diz respeito à religião. O pai tem um ferro velho, né? É ele que dita as regras ali daquela casa, e nesse ferro velho trabalham todos os filhos. A mãe trabalha em casa, cuida, entre muitas aspas, dos filhos, né? E também faz o seu trabalho ali com ervas medicinais, produtos naturais, enfim, mas não só isso. Chega um determinado momento em que esse pai, já pensando aí no futuro da família, pede que ela comece a aprender o ofício de parteira, porque a intenção dele é que eles vivam de uma forma como se fosse independente, para que eles não precisassem depender do governo para nada. Os filhos mais velhos até chegaram, sim, a receber alguma vacina, a frequentar a escola durante um tempo, mas à medida em que os anos foram passando, o radicalismo dessa família, principalmente desse pai, que é quem coordena tudo, foi aumentando e foi piorando ao ponto de os mais jovens não terem nem registro de nascimento, muitas vezes não sabem nem o próprio dia de nascimento, realmente não têm contato com outras pessoas, como não frequentar uma sala de aula e não tomar a sua devida medicação e vacina. O dia a dia, a rotina dessa família também era muito diferente. Aqueles homens viviam armados, as mulheres viviam envolvidas ali no trabalho com a cozinha, preparando grandes quantidades de comida em conserva, enlatando e reservando todo aquele alimento, porque eles estavam sempre aguardando o momento em que o fim do mundo chegasse. E essa data seria exatamente na virada do século, em 31 de dezembro de 1999, exatamente à meia-noite. E é dessa forma que vai vivendo essa família, a gente vai acompanhando essa rotina completamente diferente, e aí a gente chega num determinado ponto em que é difícil não externar mais os nossos sentimentos à medida que a gente vai lendo. E chegou um determinado ponto em que eu realmente não consegui mais segurar a minha raiva por determinados personagens. Personagens não, né? Pessoas reais, afinal de contas, é uma história real.
Ela tem um irmão, um dos irmãos mais velhos, que é extremamente violento. Ela tem um pai, como eu já falei, que é completamente radical e extremista, e ela vai chegar num determinado ponto da vida dela a uma conclusão depois que ela já é uma mulher formada, estudada, enfim, ela vai chegar à conclusão de que ele possivelmente teria algum problema mental. Seria a única coisa que explicasse tudo isso. Ela precisava lidar com o extremismo do pai, com a omissão da mãe, como eu disse, que também era uma vítima, que sabia até um determinado ponto que ela estava correta, mas também vivia sob aquele jugo maligno daquele pai, que não sabia proteger aquela família. Muitas vezes ele repetidamente ele fazia viagens malucas, assim, de madrugada, durante a chuva, durante a neve, com a família toda. O carro deles não tinha os bancos traseiros, eles simplesmente deitavam um colchão e colocavam todos os filhos ali. E apesar da insistência de todo mundo de dizer, olha, tá chovendo, é perigoso, não vamos sair e tal, ele saía da mesma forma, como se fosse assim uma espécie de teimosia. E numa dessas viagens eles sofreram um acidente muito feio e a mãe bateu a cabeça. E ela teve uma concussão tão forte que ela passou semanas e semanas esquecendo as coisas e chamando o nome dos filhos trocados e com aquela hemorragia interna, aquela coisa que ela provavelmente nunca se recuperou. E eles não buscavam ajuda, eles não procuravam médicos porque eles não queriam ter essa dependência do governo. Um dos filhos teve uma queimadura terrível na perna. E ele foi tratado em casa com plantas medicinais, enfim, para tirar aquela infecção e curar de tudo aquilo, só que ele passava por dores horríveis. A própria Tara nunca foi defendida pelos pais, apanhou muitas vezes do irmão mais velho. Teve uma determinada situação em que ela contrariou ele e ele arrastou ela pela casa, pelos cabelos, assim, e colocou a cabeça dela dentro do vaso. Então, ela passou por coisas terríveis, terríveis. E teve que vencer todas elas. Apesar das dificuldades naturais que ela já passava naquela casa, ela teve que vencer essas opressões, esses abusos emocionais e físicos também. E infelizmente vai chegar um certo momento em que a gente vai sentir um tipo de aversão contra a própria Tara Westover, que é a autora do livro, que é a menina que passou por tudo aquilo. E aí volto a repetir, a gente sente isso muito forte, mas ao mesmo tempo a gente lembra, opa, ela é a vítima também. E é nesse momento que a gente se coloca no lugar da pessoa, tipo, empatia, alô? Muitas vezes nós vivemos num relacionamento que é de certa forma abusivo e a gente não percebe. A gente aceita algum tipo de violência também e a gente aceita conviver com alguns pecados de pessoas que nós amamos porque nós amamos. E uma coisa que eu penso também é o seguinte: ela contou tudo isso, ela relatou tudo isso com um certo distanciamento, porque ela começa a relatar todas essas memórias depois que ela é uma mulher educada, formada, independente, adulta, longe de tudo isso. Então já passou um período de tempo, ela tem um distanciamento de tempo e ela tem um distanciamento físico. Ela não está mais correndo aquele risco de estar próxima daquelas pessoas e lhe faziam tão mal. Então ela realmente consegue tirar a lupa, olhar com olhos reais, ter um certo distanciamento e a partir disso ela tem uma nova visão daquilo ali. Então é realmente assim aceitável que ela consiga contar com todo esse distanciamento e sem essa raiva, esse sentimento todo que a gente tá tendo por ter contato com essa história pela primeira vez. Porque imagina só por tudo que ela passou. Ela apanhou muito do próprio irmão. Ela não foi protegida devidamente pelos pais, muito pelo contrário. Ela foi exposta a todo tipo de risco, todo tipo de perigo. Ela não morreu por muito pouco, ela não perdeu partes do corpo por muito pouco, por trabalhar naquele ferro velho do pai. Ela por muito pouco não foi expulsa de casa, tem uma determinada situação assim que é intragável, assim, a mãe dela fala alguma coisa pra ela do tipo, na sua idade eu já tava fora de casa. E ela diz, mas mãe, eu tenho 15 anos, alguma coisa assim. E a mãe diz, sério? Eu achei que você já tinha 18, sabe? A própria mãe não sabia a idade que ela tinha.
E dentro daquela família completamente disforme, tinham pessoas de todo tipo. Ela tinha um outro irmão que serviu de exemplo para ela, porque ela era uma pessoa muito inteligente e ela sentia essa vontade de estudar. Por nunca ter frequentado uma escola, é impressionante que ela tenha sentido isso, porque ela ansiava por uma coisa que ela nem conhecia. E o irmão já tinha rompido com toda essa estrutura, tinha saído de casa, tinha começado a estudar, tinha conseguido começar a estudar. E ela se espelhava muito nesse irmão também, porque eles eram muito parecidos. Parecidos e os dois muito inteligentes. E foi seguindo os passos e os exemplos do irmão Tyler que ela conseguiu fazer uma prova classificatória para pessoas que nunca tinham estudado, e ela conseguiu nota suficiente para entrar numa universidade, e aí ela foi trilhando esse caminho de sucesso, mas muito difícil, até ela chegar no doutorado em Cambridge. E mesmo com toda essa vontade, toda essa ânsia de estudar, ela encontrava tanta dificuldade em casa. E tem um trecho aqui que me chamou muita atenção, que eu vou ler para vocês aqui, que diz o seguinte: quando o papai me via com um desses livros, tentava me afastar deles. Eram livros antigos dos irmãos que frequentaram a escola muitos anos antes, ou que eles encontravam, que ficavam guardados num porão, assim. Então eles, nessa ânsia, eles liam aqueles livros de qualquer assunto mesmo. E ela continua, né? Talvez estivesse se lembrando de Tyler, o irmão mais velho dela. Talvez pensasse que se eu conseguisse me ocupar em outras coisas por alguns anos, o perigo iria passar. Então inventou coisas para eu fazer, precisando ou não. Uma tarde, quando me pegou com um livro de matemática, ele e eu ficamos 1 hora carregando baldes de água para regar as árvores frutíferas no campo, o que não seria nada estranho, só que foi durante uma tempestade. Então esses pais faziam de tudo para dissuadir ela da ideia de estudar, de tentar entrar numa faculdade, e muitas vezes colocaram na cabeça dela que aquilo era contra a vontade de Deus e que era pecado. Ela relutava tanto com essa dúvida que ela sempre tinha esse conflito interno. Será que ela faria o teste ou não faria o teste? Muitas vezes ela não ia bem, ela achava que era realmente um castigo de Deus, mas não era isso, é porque ela realmente não tinha estrutura para fazer aquele teste. Olha o que ela diz aqui: todos os dias eu acordava às 6 da manhã para estudar, porque era mais fácil me concentrar de manhã antes de ficar exausta de tanto separar sucata. Embora ainda temerosa da ira de Deus, raciocinei que era tão improvável passar no ACT que seria preciso de um ato dele. E se Deus agisse, certamente era vontade dele que eu fosse para a faculdade. E eu vou encerrar esse vídeo com o último trecho do livro, que eu acredito que não seja um spoiler, então se para você é um spoiler, pula pra frente aí alguns segundinhos, mas eu acho que fecha muito bem toda essa história, que diz o seguinte: essa mudança do eu pode ser chamada de muitas coisas: transformação, metamorfose, falsidade, traição. Eu chamo de educação. A Tara Westover, pra mim, ela foi sim uma pessoa muito vitoriosa. E eu confesso pra vocês que foi um alívio, assim, depois de ter lido tudo que eu li, foi um alívio muito grande saber que ela conseguiu romper aquela estrutura, finalmente sair de casa, aceitar suas vontades, conseguir alcançar os seus objetivos. E eu, do fundo do meu coração, eu espero que ela realmente esteja bem atualmente, porque a gente sabe que, apesar de ter conquistado tudo, no campo da educação, a gente sabe que a educação não é tudo, né? É muito grande, é excelente, mas não é tudo. Então, por isso, eu de coração espero que ela realmente esteja muito bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês já leram esse livro, por favor, deixa os comentários aqui embaixo, que eu preciso saber da opinião de alguém também. Se compartilha de algumas coisas que eu achei, se absorveram de uma forma diferente, realmente vai ser muito importante pra mim saber. Tá certo? Eu fico por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau.